Bom dia, seja todas bem-vindas. Bom dia para você que está aqui comigo. Bom dia para você que vai assistir a gravação. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Que possamos estar sempre com fé e esperança em nossos corações. Vamos fazer a leitura do devocional de hoje, que é do dia 18. O nome é Deus é pontual. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Está lá em Lucas 1:8, 11, 13. A confiança é indispensável na caminhada com Deus. Assim como não enxergamos o vento, deixa eu ver, alguém chegou aqui. Assim como nós não enxergamos o vento, me perdi aqui só um pouquinho. Mas sentimos a sua presença e vemos seus efeitos. Também não enxergamos a Deus visivelmente, porém sentimos seu agir e muitas vezes testemunhamos milagres que só Ele pode fazer. Confiar no tempo de Deus é uma das maiores provas de fé. Quantas vezes já pensei, será que a promessa nunca vai se cumprir? Quanto ela parecia distante e incansáveis. E não era falta de fé, é que a circunstância ao redor não apontava para sua realização. Contudo, eu aprendi, Deus não depende das circunstâncias para agir, Ele é o Deus do de repente. Às vezes esperamos mudanças antes da promessa, mas na maior parte das ocasiões Ele age primeiro em tudo, muda depois. Foi assim com Zacarias. Ele cumprira sua escala no tempo, esperando apenas mais um dia comum. Mas não existe dias comuns quando servimos a um Deus extraordinário. O Senhor invadiu a rotina de Zacarias, como faz conosco, e cumpriu a promessa. O de repente divino pode até parecer demorar, mas sempre chega, não quando desejamos, mas no momento oportuno do Senhor. E se você espera há muito tempo ou até já desistiu, lembre-se desta verdade. Deus é pontual, ele não atrasa e não se esquece. Seu tempo é perfeito, portanto, amarre confiança ao seu coração e não desanime no processo. Ele não mente e não falha. Confie. Que lindo, né? Essa meditação aqui desse devocional, para nós aumentar a nossa fé, que nós possamos estar sedento com muita esperança em nosso coração. Às vezes tem pessoas que até já desistiu, mas que você volte a sonhar, que você volte a esperar, porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então, que possamos estar atenta para não desanimar. E qualquer momento, Ele nos surpreende, porque o nosso tempo a gente quer para agora, né? Mas o Senhor tem um momento certo para cumprir a sua promessa. E é isso, gente, o devocional de hoje, que possamos aumentar a fé do nosso coração. Miriam, seja bem-vinda, tudo bem? Aí. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, tudo bem, preciosa? Tá paralisada? Eu acho que a internet parou aqui para mim. Deixa eu ver quem chegou. Seja bem-vinda, Keren. Obrigada, Deus abençoe. Bom dia para Amém. vocês. Gente, vamos começar os exercícios, nossos rotineiros. A Miriam, acho que deu problema ou é só para mim? Acho que não, né, Kátia? Seu também? Não tô ouvindo ela. Não tô ouvindo ela também, não. Enquanto ela volta de novo, deve ser a internet.
Vamos começar os rotineiros da reprogramação mental. Nós precisamos estar reprogramando todas as nossas crenças negativas para crenças positivas. Como é os seus pensamentos? O que você pensa de você? O que você fala? O que você tem gerado nas suas palavras? O que você tem lançado no seu dia a dia ou sobre a sua família? Como tem sido? Isso precisa estar sendo avaliado todos os dias, porque quando a gente não sabe e fala e ainda espera resultado bom, como vamos ter resultado bom se nós não lançar a semente boa? Papel e caneta na mão, para quem me segue já sabe, né? Que é muito importante ter tudo anotado, facilita muito o aprendizado. E vamos ter, então, uma lista e você falar em posição certa, em voz alta. Fale com postura para que seu cérebro entenda e manda as informações para o seu corpo. Vamos lá, o primeiro exercício é quem eu sou em Deus. Em Deus eu sou feminina, em Deus eu sou luz do mundo, em Deus eu sou produtiva e constante, em Deus eu sou imparável e intencional, em Deus eu posso todas as coisas, em Deus dou o meu melhor todos os dias, em Deus eu vivo sem o glúten, sem o leite, sem o açúcar e sem o álcool. Próxima. Em Deus eu sou feliz, em Deus eu sou corajosa, em Deus eu sou inteligente, em Deus eu sou linda, em Deus eu sou especial, em Deus eu sou uma mãezona, uma esposa maravilhosa, em Deus eu sou serva do Senhor. Próxima. Em Deus eu tenho uma mente sã, em Deus eu sou calma, em Deus eu tenho felicidade, em Deus eu tenho discernimento, em Deus eu tenho muito amor para repartir com todos e com a minha família. Amém. Então vamos para o segundo exercício, que é a gratidão. A gratidão nos transforma, a gratidão nos traz paz, nos traz alegria, nos traz harmonia, nos traz saúde emocional e mental. No que você é grato? Eu sou grato pelas decisões tomadas, eu sou grata pelas oportunidades, eu sou grata por mais essa semana que iniciamos, eu sou grata por cada manhã estar aqui com vocês, eu sou grata pelos novos clientes que o Senhor está preparando para mim, eu sou grata pela vida de cada uma de vocês, sou grata pela vida de cada paciente que está comigo, que já passou, eu sou grata por viver sem glúten, sem açúcar, sem leite, sem álcool, eu sou grata por minha consciência da escolha na alimentação. Eu sou grata por recomeçar todas as manhãs. Eu sou grata pela vida, por Deus ter me dado mais um dia de vida, como oportunidade de cumprir o meu propósito aqui na Terra. Sou grata pela família que Deus me deu, sou grata por estar nesse grupo buscando conhecimento. Sou grata pela mudança já, né, que eu tenho tido na minha vida, na minha mente, dentro do meu lar. Sou grata pela vida de cada uma de vocês que estão aqui. Sou grata porque ontem Deus preparou um momento muito especial. Eu tinha um desejo de tirar as fotos com a Cecília, assim, né, da barriga, com a minha família, e Deus preparou de uma forma muito especial. E Glória a Deus. Eu sou grata pelo alimento dentro do meu lar e pelo amor de Deus também, pela saúde dos nossos órgãos. Amém. Próximo. Eu sou grata por poder louvar a Deus com a minha voz e instrumento. Sou grata pela minha família, sou grata por estar com vocês, sou grata por ter pessoas que me amam e sou grata também pela saúde e também por poder sempre recomeçar a cada dia. Amém. Vamos para a profecia. O que você tem falado? Quais são as sementes que têm saído da sua boca? Eu profetizo vida financeira com abundância,
Eu profetizo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu profetizo me permitir fazer o novo. Eu profetizo sabedoria e prosperidade. Eu profetizo a minha casa nova e aconchegante. Eu profetizo abundância e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Eu profetizo que todas as mulheres se posicionem, se descubram a sua identidade e seu valor. Eu profetizo cura emocional, profetizo semanas de bênção, saúde mental. Eu profetizo sabedoria e constância e dar o meu melhor, 1% todos os dias. Próximo. Eu profetizo uma gestação saudável, um parto abençoado, um momento de amamentação abençoado. Eu profetizo, Deus, né, cumprir o sonho de cada um de vocês que estão aqui, né? Amém. Profetizo também que a reforma da minha casa. Profetizo mudanças espirituais, mudanças mentais. Profetizo equilíbrio financeiro, equilíbrio mental e espiritual. Profetizo que meus filhos serão grandes empresários de sucesso, que eles serão grandes servos de Deus, que eles levarão a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Eu profetizo na vida deles também mente equilibrada. E eu profetizo estar aqui, né, sempre que eu puder, buscando esse conhecimento e a mudança do meu ser. Amém. Não esqueci dos olhos, mas eu profetizo os olhos da terra dentro do meu lar também. Glória a Deus. Próxima. Eu profetizo prosperidade material e espiritual. Eu profetizo cura da mente e da alma. Eu profetizo saúde. Eu profetizo que minha filha consiga melhorar seu entendimento da vida. Eu profetizo sabedoria para mim e meu esposo conduzir o nosso lar. Amém. Momento de validação. Então, eu hoje vou validar todas vocês que aqui estão, em plena segunda-feira, pela manhã, já se priorizaram, né? Que já decidiu o que querem. Começar um dia melhor, primeiro, para nós tratar melhor o outro, precisamos nós estar bem. Então, quero validar a vida da Kátia, a vida da Keren, da Miriam, que não voltou. Quero validar todas nós, quero me validar também, porque antes de, às vezes de manhã dá uma preguiça de levantar, né? Mas quando a gente decide, a gente tem compromisso e aqui estamos todos os dias, então possamos continuar. Se alguém quiser falar uma coisa rapidinho, para nós começar a leitura do livro. Bom, eu não consegui mandar mensagem para alguém, mas eu falei assim verbalmente na chamada com a minha tia algumas palavras para animar ela também. Mas eu também queria validar todas vocês que estão aqui me apoiando e me ajudando. Que Deus abençoe cada uma. Amém. Que bom. Seja bem-vinda, Raquel. Gente, é tão bom, né? A gente saber o que a gente quer. É quando a gente já sabe as nossas prioridades, quando a gente já sabe os nossos gostos, as decisões tomadas. É tão ruim quando a gente não sabe que a gente vive pelo outro, assim, o que o outro quer que a gente vai fazendo. Então, que possamos cada dia mais saber o que queremos, saber as nossas decisões e ter certeza do que gostamos e daquilo que não gostamos, para que quando alguém vir, a gente ter resposta de não, para não nos ficar comprometida com algo que vai fazer mal para nossas vidas. Então, essa é a dificuldade de todas as pessoas que estão comigo no consultório, não saber quem são, não saber do que gostam. E isso traz um grande problema, porque sobrecarrega e fica doente. Então, cada dia a gente possamos aprender mais para que evite problemas de saúde. Então, isso é o que nos faz todos os dias buscar e querer buscar mais conhecimento. É estar desenvolvendo a musculatura emocional, né, do nosso cérebro. Porque se nós não saber quem nós somos, o outro vai decidir por nós. Seja bem-vinda, Helena. Sueli, eu gostaria de validar a Raquel hoje, mais uma vez, pela continuidade, né? E assim, como irmã, conheço uma irmã que ela jamais acordaria cedo. Então, assim, ela se esforçando para acordar cedo, para entrar nas aulas, sabe? Eu falei, se você não conseguir, vai pelo menos nas gravações, ela está se esforçando, eu queria validar ela por essa mulher que ela é, pela mentalidade dela que já está mudando. E também a Keren, né? Eu gostaria de validar ela. Eu conheço a Keren desde que ela era pequenininha.
E também essa iniciativa que ela teve de mudança, né? Buscando a mudança, a Raquel postou, né? E aí foi interessante para ela, né? Quem Verdade. passou perto de você. E eu fico muito feliz, de verdade. Gostaria de validar a Helena também, que está aqui, né, Helena? Eu já estava até acostumada com a Helena. Todo dia que abria a cama, estava ela e a Sueli. É, Mas eu falo que tudo tem um tempo, como diz a Sueli. Cada um está numa exato, estação, né? E exato. tudo tem um tempo. O Atrasada, importante é cheguei atrasada, não mas tem vai problema, chegar. chegou. E também gostaria de validar a Sueli, né, por Amém. todo esse carinho. E eu estava pensando esses dias, Sueli, eu moro do seu lado, a gente nunca se viu. Sueli, nós temos que se ver. Nunca. É verdade. O Matheus falou, mãe, ela mora aqui em Hortolândia, mãe. Não, vocês têm que se ver, mãe. E eu falei, é Exatamente. verdade, você vê, o tempo passa, a gente conversa, a gente se vê todos os dias de manhã e a gente não se vê pessoalmente. Tem umas que estão Exatamente. longe, tá doida para ver a Sueli de perto, eu tô aqui do lado dela. Mas E eu creio. eu queria te agradecer de verdade por todo esse. O Daniel até falou para mim, falou, Kátia, e ela não cobra nada? Eu falei, não, é o propósito que ela, que ela, como que fala? Um Que ela propósito. trouxe pra, isso, o propósito que ela trouxe para a vida dela, que ela viu que foi o que Deus permitiu para ela, né? De ajudar as pessoas, que as pessoas às vezes não têm condição de ir num consultório, né, Sueli, de fazer uma terapia. Aqui você já está tendo uma terapia, mesmo que não seja totalmente individual, né? A minha mente de Exatamente. verdade já mudou muito, mas muito mesmo em relação ao mundo. Hoje eu vejo as pessoas de forma diferente. É igual Sim. você falou, a gente não julga mais pessoas, a gente sempre busca lá, né? Eu até coloquei aquela frase da infância, né? Antes de você julgar o adulto, veja a criança que ele foi, Exatamente. né? Dessa xícara aqui, Isso, essas bênçãos aqui, ó. Olha você aqui, ó. O é, daqui. Tá aqui, ó. virada. Mas Ai, eu meu fico muito Deus. feliz, de verdade, feliz de te agradecer muito, tá? Olha ali, Isso ó. mesmo, Como esquecer dessas preciosas, gente? Tá todo mundo verdade. aqui. Então, eu mostrando pro meu irmão, nossa, nem era pra você usar, com medo de quebrar. Eu falei, pois é, olha as bênçãos que eles fizeram. Mas é isso, Kátia, é um propósito meu com Deus, porque quando eu não tinha, nem sabia nada dessas coisas, se eu tivesse conhecido esse lado das emoções, eu tinha sofrido menos, né? Então, por que não hoje eu estar cheia, eu não poder transbordar na vida das pessoas? Ah, mas é uma terapia? Não, igual você explicou, aqui não é terapia. Aqui é um momento terapêutico. Às vezes vocês falam que já mudou tanto a vida de vocês. Imaginem uma terapia individual, então, como vai ser? Porque isso já é apenas um respingo. Porque quem já fez terapia sabe como funciona. A terapia a gente aprofunda no problema da pessoa. E aqui não tem como vocês se abrir, porque não tem como também eu analisar. Mas aqui já é um momento terapêutico que vai dar todo o direcionamento para o seu cérebro sair do negativo para o positivo. E é maravilhoso, gente, o crescimento. Então, tem pessoas aqui que já tem mais de... Eu acho que a Helena já tem 1 ano, né, Helena, que tá comigo aqui. Ah, faz tempo, hein? Quero dizer também que esse tempo é um tempo, esse tempo agora, esse horário que você tira para nós, é muito importante para nós, sabe? Porque, ó, para começar, a gente faz amizade, né? Estou aqui arrumando a máquina. A gente faz amizade, né? Como é bom ter amizade, é uma bênção de Deus, fazer amizade assim, com vocês que a gente nunca viu, mas que tem aquele carinho, né? Igual você Exatamente. mostrou a caneca aí, ó, a lembrança, né? A gente sempre Exatamente. tem essa lembrança do você também. Eu, às vezes, vejo você usando a caneca e tomando chá nas lives. Nossa, para nós é importante, né? Esse Sim. momento. E a gente ajuda muita gente também, né? Renova a mente da gente. Aí eu mesmo Exatamente. tinha aquela mania, ai, mas eu sou boba. Mas eu sou doida mesmo. Daí hoje, quando vem esse pensamento, eu falo, não, eu sou Isso. amada de Deus, eu sou inteligente, né? Exatamente. Eu Muda não. totalmente. Outra hora eu falei, eu não sou boba. Eu apenas me Exato. distraí um pouco aqui e já estou me consertando. Isso é Então, ser amiga de nós mesmos, né? tô chegando atrasada, assim, na verdade. Estou acordando mais tarde, não estou conseguindo levantar do horário que eu estava acostumada. Mas, assim, estou saindo do quarto agora, gente. Ai, que bom. Mas o importante é que você. Acordei, fiz ali minha oração ali, falei com Deus, né? E daí agora eu tô saindo já para trabalhar, mas já saí com o celular na mão. É isso aí. O E importante é não parar. Nem todos e os dias vai ser igual.
a profetisa consegui levantar mais cedo para mim participar desde o começo, mas quando eu não puder entrar no começo, tempinho que eu der para mim entrar, eu entro. Exatamente. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. E que Deus abençoe e prepare uma hora bem bonita, uma hora bem abençoada para a Cecília chegar, né, trazer alegria, porque eu creio que Amém, eu creio. os coraçãozinhos que estão aqui todos os dias vai ficar todo feliz na hora que tiver a notícia, receber a notícia. Cecília chegou! Que coisa É boa. verdade, Helene, passou tão rápido, né? Foi mesmo, passou rápido. Vamos lá, gente, vamos ler esse Como capítulo aqui. tem duas aí, faz isso por nós aí, se encontra aí, tira uma foto e manda para nós ver, coloca no Instagram para nós curtir, já Vai que ser vocês têm essa oportunidade, que vocês estão perto, né? tão perto, qualquer hora dessa Deus vai preparar, a gente vai criar, porque Deus a prepara, mas a gente também precisa fazer esforço, né? Então, É verdade, Su. eu creio que o Senhor vai preparar e nós também vai arrumar um meio de se ver. E creio que, e é em breve, né? Porque o Senhor é aquele que quer as melhores coisas para nós. Gente, vai ser uma honra estar com todas vocês. Mas vamos continuar. Os minutos passam rápido. Já está indo para 7h37. Vamos ler o capítulo 9 de hoje, que está com conteúdo maravilhoso, riquíssimo, sobre trauma sem palavras. Trauma sem palavras. O que é isso, né? Vamos tentar entender o que significa, porque todo mundo aqui sabe o que é trauma. Alguém já viveu alguma coisa que deixou traumatizada. Às vezes, a dor mais profunda é aquela que permanece silenciosa no fundo da alma. Quem aí já tem alguma dor silenciosa no fundo da alma? Conhecida apenas por quem a sente? Somente você que viveu que sabe o que é essa dor? Essas são frases que traz para nós refletir. O que você sente aí que você não fala? Mas você tem uma dor guardada. Quando abordamos o tema trauma emocional, é importante entender. Olha só, já teve uma ideia. Vamos lá, depois nós falamos sobre isso então. Senão eu já desconcentro. Será que eu tenho TDAH, gente? Acho que não sei. Eu acho que eu tenho. Eu desfoco muito rápido. Quando abordamos o tema trauma emocional, é importante entender que não se trata apenas de fatos únicos, mas também de processos persistentes e crônicos. É o caso de pessoas que desejam recomeçar a vida afetiva mesmo depois de muitas decepções, ou que não acreditam em seu sucesso pessoal, pois a ideia de se expor é sempre bloqueada por uma baixa autoestima. Algumas de vocês têm a autoestima baixa? Muito tímida? Não gosta de falar em público? Está sempre querendo se esconder atrás de outras mulheres? Por que será? Será que você nasceu assim? A visão sobriótica do trauma torna-se extremamente sensível ou exige do profissional uma análise não só dos sinais e sintomas. Deve ser observar modelos de resposta e reação que a vítima do trauma carrega. Qual é o trauma que você carrega? A abordagem muitas das vezes não será falar sobre o que aconteceu, o dia do evento ou certo período da vida. No decorrer da minha experiência clínica, em vários momentos, tive dificuldade de manter paciente em psicoterapia. Algum desses pacientes tinha a ideia de que apenas medicações fazia sentido, em razão da sua experiência anterior da psicoterapia de ter sido negativa, não havendo melhoras com as abordagens. Quem aí toma remédio no Sara? Por que será, hein? Será que tem alguma coisa por trás dele? O que tem por trás? Precisa descobrir o que tem por trás. Às vezes não é só o remédio que vai melhorar. E é justamente aqui o ponto principal relacionado à cura dos traumas emocionais. O que está na alma, remédio nenhum sara. Não se trata apenas de falar sobre o assunto de expor a origem e a etiologia da dor. Tratar o trauma é curar ferida do não ser. Quem carrega feridas emocionais, ainda com a idade de se sentir não possível, trata da realização individual. Quais são as feridas emocionais que você carrega? Você já tem noção quais são as suas feridas emocionais que te deixam nesse estado que você não sabe quem é você, tem hora?
Quando alguém passar por um evento traumático, dizer coisas reconfortantes como vai ficar tudo bem, ajuda, mas não resolve. Tem pessoas que falam, fulano, fica calma, tá tudo bem. Ajuda essas palavras, mas não resolve. Não resolve daquela dor profunda. É preciso aprender como o trauma afeta a nossa mente, enfrentar gradualmente os sentimentos. Lidar com traumas requer mais do que palavra. Exige apoio profissional e estratégia prática para superar as emoções difíceis. Não há respostas mentais ou lógica que resolve dilemas emocionais. Tem coisas que nada resolve, né? Você não sabe o porquê que você se comporta assim, não gostaria de ser assim e acaba repetindo todos os dias. Saber o que é filho não resolve o problema do orfandade. Saber que é especial para as pessoas não resolve o problema de sentir-se fracassada. Ouvir que faz algo bem feito não resolve a frustração de falta de sucesso. Dizer a alguém que é amado quando esse sofre de profunda solidão terá efeitos limitados. Mais uma vez, a cura para as feridas emocionais não se trata apenas de palavras ou de falar sobre o assunto. Para muitas dessas pessoas, falar sobre alguns temas ou situações, algum extremamente doloroso. Tem feridas emocionais que a gente não quer falar nada para ninguém. A gente acha que ficar com a boca fechada, que ninguém saber dos nossos problemas, vai ser melhor. Mas se você não achar uma pessoa de confiança e você colocar isso para fora, isso gera um trauma, isso te adoece e você não sabe por que você está adoecendo. Talvez seja algo que você ainda não contou ainda para ninguém. Já presenciei eventos e palestras cujo objetivo era abordar as feridas e o que pude perceber foi enorme flashback de seus traumas. O que ocorre é apenas revivência da situação quando conduzidos às cegas. Ouvir alguém falar de forma emotiva sobre situações particulares e reviver o trauma em feedbacks não é suficiente para resolver a situação, pois as emoções intensas do momento não podem alterar os fatos incontestáveis da realidade daqueles que estão lidando com as feridas emocionais profundas. Quem carrega um trauma vê o mundo de outra forma, não é verdade? Você já viu pessoas que só vê o mundo com muita dor, com muito peso, só sabe reclamar? O que será que tem por trás dessa visão dessa pessoa que está enfiada a cara nos vícios, que está enfiada a cara na pornografia, que está enfiada a cara em muitas compras, o dinheiro chega mais ou menos, já sai tudo da mão, porque não sabe. É uma compulsão de compra, é uma coisa fora do normal. O que será que tem por trás de tudo isso? Quando abordamos feridas profundas, é importante entender que não existe outro significado para coisas que aconteceram. A catástrofe foi real, a ausência aconteceu, a violência está marcada no corpo. Quando você ouvir pessoas, ou você mesmo é essa pessoa que só vive reclamando de dor, dói aqui, dói ali, e nada, toma remédio e nada se resolve, o que tem por trás? Será que não é o trauma? Será que não é a mente? Será que é algo que já aconteceu e o corpo tá apenas mostrando os sintomas de algo da sua alma? O estado de negação pode proporcionar no futuro uma busca por um tipo de entorpecimento emocional. É como tentar criar uma nova versão da realidade usando um mecanismo que desconecta a pessoa do que realmente aconteceu. Por exemplo, alguém que sofreu muito por sentir temporariamente feliz em um evento emocionante, como um concerto, mas isso não muda o passado ou resolve os problemas reais. A cura para esse tipo de ferida não se trata de ressignificar o passado de forma fragilizada, mas do estado de ser no presente. O passado não pode mudar, mas podemos mudar o hoje e nos tornar autônomos, presente no aqui e no agora, desfrutar de uma vida farta e plena de significados, de ser diferente de quem erramos. A cura dos traumas pode ser uma linda surpresa para aqueles que estão empenhados em tentar mais uma vez. E essa cura não é linear, não tem início no sentido de perfeição. Pode ser uma questão de expor os desafios de maneiras controlada. Nem sempre os bloqueios de falar em público se resolvem lançando-se diretamente
Eventualmente, pessoas que melhoram seus relacionamentos pessoais sente-se mais espontânea e assim menos introvertida. O trauma gera uma prisão na percepção do tempo. Aliás, se pudéssemos definir o tempo, qual seria a melhor definição? Existe resposta matemática, física para ajudar a compreensão do que seria o tempo. O dicionário de Oxford define, durante a relativa das coisas que cria no ser humano, a ideia presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Às vezes a gente perdemos o nosso presente, que é o momento agora, porque trazemos o trauma do passado para a vida presente. Pessoas que não vivem sua vida presente porque está pensando no passado. E a sua mente já viveu aquele abuso, aquela injustiça, e hoje você esqueceu da vida presente para ficar só falando daquilo. Até quando você vai ficar grudada, pega por esse trauma do seu passado e perdendo a sua vida do presente e perdendo o tempo de sonhar e realizar os seus sonhos? Alguns pontos importantes que podemos extrair dessa definição. É a primeira delas, a duração relativa das coisas. Existe experiência em que a percepção da duração do tempo acontece de uma forma bem veloz. Um bom filme assistido, aquela fantasia, aquela fantástica viagem ou mesmo um agradável fim de semana de descanso. Talvez você já tenha vivenciado uma boa experiência sobre qual tenha dito, mas já acabou. Há uma percepção no estado de plenitude ou de abstração que parece, de certa forma, anular o tempo. Quando voltamos para o mundo real, temos a impressão de parece que aquilo durou poucos segundos. O universo também é verdadeiro para algumas pessoas. Certas pessoas e certas experiências parecem durar uma eternidade, como naquele momento o tempo tivesse parado. Pacientes que foram vítimas de violências urbanas, como assalto ou sequestro, relatam que aquele período de apenas alguns minutos em poder dos criminosos parecia uma eternidade. Isso vale para quem sente dor ou sofrimento intenso, e a ideia de que o tempo não passa é aquilo que não termina. Há uma relação com o tempo quando estamos envolvidos em algo. Outro ponto, pensamos no tempo aos 40 anos. Por exemplo, o tempo tem uma relação com a nossa ideia de prazo, ou em que lugar estou na minha jornada? Qual é o lugar da sua jornada? Como você está tendo a sua vida hoje, a sua consciência? Quando pensamos no tempo aos 40 anos de idade, perguntamos-nos, estaria eu na metade do caminho? E assim surge uma análise do que fizemos, do que ainda gostaríamos de fazer, do nosso senso de missão cumprida. É muito importante dizer que o nosso cérebro procura fazer registro importante dos eventos estressores vivenciados. Qual gatilho ou objeto de semelhança traz a revivência daquele momento? O trauma nos aprisiona. Você sabia que às vezes nós somos prisioneiros dos traumas que vivemos? No tempo e na manifestação dos seus sintomas está atrelada justamente no período em que a ferida ocorreu. Quanto mais jovem, mais intensas são as sequelas. Repete-se o tema e a angústia e o assunto na insatisfação de sair desse passado necessário. Muitas pessoas me procuram na clínica e não sabem por que passa tanta angústia, às vezes até num horário todos os dias ou alguma data, e não entende o porquê que sente tanta angústia e não sabe de onde vem. Quando a gente vai analisar a história da pessoa, foi exatamente aquela data que aconteceu uma tragédia ou perdeu um ente querido, e ali o corpo traz sintomas justamente naquele dia. Parece complexo, mas essa é a verdade. Tudo que nós vivemos fica marcado, registrado no nosso inconsciente. Nem sempre conseguir falar sobre algo é um sinal de cura. Vários pacientes sentem-se presos de feridas e falam sobre eles compulsivamente. E sabe aquelas pessoas que falam e não param de falar? Mas existem pessoas que ruminam o seu divórcio de forma ininterrupta e sempre aproveitam a oportunidade de falar sobre o tema. Nota-se sintomas evidentes de quanto aquilo ainda fere e quanto se sente injustiçado. São pessoas que quando fala a sua história
com um jeito que não tem quem não tem dó, mas ele está sempre diminuindo, ele está sempre falando de uma forma que ainda viveu lá no passado, às vezes faz tantos anos, mas ainda tem o prazer de falar de um jeito que como se estivesse acontecendo agora. Existem situações com que o hábito de temas em nossas conversões serão revivência do trauma. Sim, o trauma é nostálgico, retraumatizante. Eu posso me sentir livre de uma ferida por não sentir mais necessidade de falar sobre ela. Quando a gente está curado de algo, a gente já não quer mais nem falar sobre aquilo. E se quando vai falar, fala de uma maneira sem sentir dor. Então, e não, às vezes a gente, toda vez que vai falar de algo, a gente chora, a gente se emociona, isso ainda está mexendo, ainda isso está doendo. Sobre ele posso estar ainda profundamente ferido por algo que ocorreu, a ponto de evitar com todas as forças determinadas ao assunto. Como então utilizar a fala como um instrumento de cura? Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Está lá em Provérbio 18 e 20. Então, da forma que nós falamos, nós estamos mostrando o resultado do que nós estamos sentindo no coração. Então, do jeito que nós falamos, ou a gente escuta alguém falar, a gente já entende se aquela pessoa está traumatizada ou não. Para a saúde mental, a forma como falamos de nossos problemas terá um papel importante na percepção da influência deles. Então, olha, é muito importante, gente, esse assunto aqui. Pesquisas em neurociência e psicologia apontam a importância da forma como falar sobre si, a sua história, os seus problemas e questões mais complexas, pois tipo de conversa que desenvolvemos com frequência terá o papel na nossa percepção. Isso nos mostra que a forma como contamos a nossa história tem grande impacto em nossas emoções, os nossos relacionamentos e nas pessoas ao nosso redor. É importante lembrar que a transformação que vivemos é mais importante do que a história que contamos. Por exemplo, quando compartilhamos uma experiência difícil de superar, a nossa forma de falar sobre isso pode influenciar o modo como sentimos em relação a ela e como os outros nos veem. É sobre como aprendemos e crescemos com nossa história. De que maneira você está falando da sua vida? De que maneira você vê a sua história? Tudo aquilo que você viveu. É você que vai saber como reagir com a sua história. Então, de que forma? A forma como falamos reflete o nosso passado, aquilo que está em nosso coração. Como diz Jesus no Evangelho, até o que não dizemos pode ser revelado pela maneira como nós expressamos. Isso inclui traumas que deixam uma marca profunda que vai além das palavras. Como disse Jacques Lacan, as nossas palavras vêm do inconsciente, mostrando que nossa fala revela muito mais do que simplesmente o que dizemos. No Brasil, país com alto índice de depressão e ansiedade, também há alto índice de consumos excessivos de álcool, dependência química, diferente forma de violência. O Brasil é um índice muito alto, com pessoas que é depressiva e ansiedade. No entanto, se olharmos apenas para esses fenômenos como diagnóstico sem nenhuma análise abrangente, deixamos de considerar fatores sociais importantes e perdemos um recurso essencial de apoio para as vítimas. Qual é a história dessa pessoa? Qual é a história dessa pessoa que está se enchendo de remédio? O que tem por trás dessas dores? Será que se não precisa de uma análise para curar pela raiz? A psicanálise é isso, é para olhar para onde começou, o que aconteceu para que essa pessoa tenha tantas dores, porque essa pessoa tenha tantos problemas. Se ela não descobrir e não ressignificar, ela vai continuar, porque precisa levar luz às escuridões, que é o inconsciente. Qual é a história dessas pessoas? O que está por trás das queixas, dessas tristezas e indisposição que duram mais de 15 dias? E quanto à história de alguém que há mais de 6 meses se sente ansioso, com um episódio de branco na mente, pessoas que estão com problema de mente sobrecarregada, esquece de tudo, às vezes acha que não consegue, que é incapaz, às vezes está só
só apenas sobrecarregada, ela está sendo irritabilidade e com problema de insônia. O diagnóstico é crucial para estabelecer protocolos de tratamento. Estudos recentes têm encontrado semelhanças crescentes nos processos neurofisiológicos entre depressão e o trauma emocional. Então, compreender os padrões comportamentais e os modelos de resposta aos estresses não apenas auxilia os profissionais, mas também os pacientes a encontrar recursos e ferramentas para a sua superação. Essas feridas emocionais são mais evidentes em situações cotidianas, que elas se manifestam em reação autônomicas, mais sensível aos estresses. Isso pode gerar respostas emocionais negativas, como crises de ansiedade, aumento de frequências cardíacas. Quando perguntamos o que alguém está sentindo, é importante considerar como essa pessoa reage aos eventos ao seu redor. Nem sempre os nossos pensamentos coincidem em nossos sentimentos. Atividades simples do seu dia a dia, como um vizinho que não responde ao nosso cumprimento, ou uma demora na resposta, ou uma mensagem do celular, podem ter impacto emocionais negativos. Quem aí já se sente rejeitado? Às vezes, se alguém demora demais para visualizar sua mensagem, ou às vezes fala, ele já ouviu e não respondeu. Será que tem por trás desses pensamentos, hein? Ou vocês falam bom dia para o vizinho demora de responder, ou às vezes nem ouviu. O que a gente fica fortalecendo? Será que isso não é uma ferida de abandono, de rejeição, que você teve algum problema na sua vida e que hoje na vida adulta já está com problema de achar que você é o problema? Em situação de trauma, tudo parece mais estressante. O nosso cérebro pode interpretar e perceber as mesmas coisas de maneira diferente. Quando a gente passa por um processo de trauma, uma vida muito com problemas, muitas negligências, o nosso cérebro é totalmente diferente da pessoa que não passou. Então, há uma grande diferença o cérebro de uma pessoa que viveu muitas negligências, abusos, rejeições, é diferente do cérebro daquela pessoa que não viveu nada disso. Então, os pensamentos positivos já é mais dificultoso para a pessoa que passou abuso, passou momentos de negligência, passou muitas agressões. Esse cérebro é um cérebro que se vitimiza, que tem pensamentos negativos e tem muita dificuldade de acreditar. Pessoas que enfrentaram eventos traumáticos podem reagir de maneira específica, desenvolvendo padrões de resposta único de acordo com o ambiente da sua própria sensação de segurança e controle emocional. Lembre-se, existem dores silenciadas que você não pode se expressar. Será que você está guardando dores silenciosas que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua vida, e você está aí achando que se ninguém saber tá tudo bem? E que bom, mas não se esqueça, talvez seja esse ponto que está fazendo você ficar doente e te deixar desses comportamentos que você não quer ser. Mas faça coisas novas e se liberte, se cure. Então busque conhecimento, parabéns por vocês estar aqui ouvindo esse capítulo do livro, parabéns por você se abrir para o novo, parabéns por você querer buscar mais conhecimento, parabéns se você já fez algum dia terapia ou se pretende fazer. Busque a ajuda de um profissional, busque entender o porquê você está funcionando assim. Então, gente, o autoconhecimento é para nós levar para a vida. Tudo aquilo que nós aprende, que nós vê fazer diferente, vai trazer para nós um excelente resultado. Então, para você que esteve comigo até aqui, a gente acabou de ler o capítulo 9 desse livro maravilhoso, desse Dr. Braz Gordin, ele esqueci o nome, mas ele que fez esse livro aqui, ele é maravilhoso, qualquer coisa é só buscar conhecimento também nas redes sociais e entender um pouco mais com ele. E é isso que eu tenho a dizer para vocês nesse... Ele é um psiquiatra, o nome fugiu da mente, mas ele é um psiquiatra maravilhoso que nos ajuda no autoconhecimento.
Então, para você que esteve comigo, vá assistir depois, o que vocês achou desse capítulo? Alguma coisa falou com você? Teve algumas lembranças, memória? Esse é o momento de vocês falar. Ainda tem minutos aqui, daqui a pouco. Não deu nem um sinalzinho? O que aconteceu hoje? Já é 8 horas e não deu um sinalzinho. Aproveite então e fale um pouquinho aqui comigo. Quem vai ser a primeira? Sim, eu me identifiquei bastante. Inclusive, na última aula que nós tivemos, né? Aí eu passei por alguns momentos aqui em casa, e quando foi à noite, eu peguei o meu caderno e comecei a me fazer um monte de perguntas sobre mim mesmo. E fui respondendo de maneira positiva. E chorei muito, consegui desabafar com papel. Então me ajudou bastante. Nossa, que E maravilha! até eu fiquei surpreendida com as perguntas que eu me fiz, sabe? O que que me abala na vida, o que me traz gatilhos emocionais, como que eu lido com as minhas emoções, o que me aprisiona, o que me paralisa. Eu fui escrevendo e respondendo para mim mesmo. Aí me ajudou bastante a desabafar. E nesse E eu, momento você se acalmou, né? sim, eu desabafei, chorei, chorei, chorei muito. Que Porque às maravilha! vezes as pessoas ao nosso redor não entendem que uma simples palavra pode, tipo assim, acabar com o dia da gente. E para eles é Exatamente. uma coisa assim tão simples. Não, mas eu não falei nesse sentido. Mas como a gente já tem aquela ferida, aquilo ali para a gente se transforma numa coisa muito grande. Quando a gente tem a ferida, tudo que bate dói, né? É igual a gente ter um machucado no pé ou no dedo. Parece que tudo a gente vai ser em cima daquele machucado. Então, assim E são as feridas emocionais. isso é muito ruim, porque às vezes você consegue estragar um dia que estava muito bom. E te Exatamente. atrapalha a viver o momento. Então, até para as pessoas que convivem com a gente é difícil. Porque elas têm que, Exatamente. tipo, eles acham assim que tem que estar pisando em ovo com a gente. Uhum. Mas não é, entende? É porque às vezes o que a gente não teria coragem de falar para as pessoas, como elas não passaram por esse trauma, elas têm coragem de falar com a gente, mas aquilo ali mexe no profundo da gente, entende? Exatamente, e é muito importante você falar sobre isso. E eu também não sei se todas vocês já sabem os temperamentos de vocês. Todo ser humano tem um temperamento. Então, eu sou melancólica. Alguém é sanguíneo, outra pessoa é colérica. Então, conforme o colérico fala com o melancólico, ali há muito problema e junta com as feridas emocionais. Não sei se vocês sabem o temperamento de vocês. Caso vocês não saber, eu também faço, só me procurar depois e marcar o horário. Quando a gente descobre qual é o nosso temperamento, como nós funcionamos, quais são os pontos fracos e os pontos fortes. Para que os pontos fracos? Para nós melhorar. Ah, mas então o temperamento muda? Não, temperamento não muda, mas comportamento mudamos. Então, quais são os seus comportamentos? Por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo, aonde ele chega, é paz e alegria, faz amizade com todo mundo com maior facilidade. Um melancólico já é difícil chegar num lugar igual um sanguíneo. Não, ele quer ficar no tempo dele, mas o melancólico é observador, observa tudo. E qual é o colérico? O colérico responde de uma maneira prático, rápido, e a pessoa que não sabe acha que ele tá brabo e tá dando mal resposta. Não, é o jeito dele responder. Gente, e o fleumático? O fleumático é aquela pessoa que tá tudo bem, o mundo tá desmoronando. Tá tudo bem, demora até para responder. E isso traz muito problema entre o casal, que um é sanguíneo e o outro é fleumático. E se dois não se entender, os seus temperamentos vai dar briga, vai dar confusão. Então, aqui em casa, quando a gente descobriu os temperamentos, foi resolver 80%, porque eu fui entender minha filha que era colérica, eu fui entender a mim que eu era melancólica e meu esposo que é fleumático. E aqui ninguém mais julga ninguém porque sabe quais são os seus tipos de temperamento. Então, é uma maneira, você falando das suas feridas emocionais aí, quero te parabenizar que você se permitiu sentir as suas emoções e se questionar para você ter resposta por que você está se sentindo. Todas vocês aqui sabem dos temperamentos de vocês? Quem sabe, põe um joinha aí ou fala. Pode falar se querer. Helena sabe. Vamos lá, Kátia. Keren, Raquel.
Ih, não dá de eu ler, porque está bem debaixo de um negócio aqui que tá um reloginho aqui. Não dá de eu ler o que você falou. Eu não sei o meu, não. Qual que você perguntou, Sueli? Desculpa. Quais são os temperamentos? Você já sabe quais são os seus? Ah, tá. O meu é fleumático. Ah, você já fez, né? Então, fleumático. O Paz e meu é alegria. qual, Kátia? Da Raquel, eu achei colérico. Mas já fez o teste ou só acha? Não, eu que acho, né? Eu já fiz aquelas perguntas, né, delas, não sei, eu acho que vai dar isso. Acho que dá um pouquinho de cada, não é? Sim, mas o que dá mais porcentagem é aquilo que ele é, que é o primário. Porque o perfil comportamental são quatro temperamentos. Então, vai dar as porcentagens de um pouquinho de cada. Aquele que dá mais alto é o que é o temperamento, é o perfil comportamental da pessoa. Por que essa pessoa tem esses comportamentos? Então, o que nos define é saber e nos conhecer perfeitamente o que nós somos, e depois que a gente sabe, gente, resolve muita coisa na nossa vida. A gente passa a se respeitar, a gente passa a nos entender, a gente passa a nos acolher, porque às vezes a gente se compara, um sanguíneo se compara com um melancólico. Ah, eu queria ter tanta organização, porque o sanguíneo não é organizado. O melancólico já é super mega organizado, então aí vem aquelas comparação. Então tudo isso nos liberta, porque Deus nos fez único e ninguém é igual a ninguém. E é isso. Eu não Mas sei o meu ainda, não. Tenho vontade de aprender, de saber. quando quiser fazer, eu faço, tá? É só agendar, a gente descobre e vocês passam a entender. Explicação. Tá, Eu joia? acho. A Kátia, acho que não fez comigo, mas a Helena já fez comigo. E é isso, gente. Mais alguma coisa para nós finalizar? Tá tudo ok? Ô, Sueli, falar também assim que é bom a gente saber o temperamento da gente, sabe? Porque às vezes a gente se culpa de certas coisas, sabe? Eu tenho maneira assim de fazer piadinha, sabe? Às vezes não é crime, não tem o clima, sabe? Às vezes o clima tá tenso, mas eu vou e faço uma piadinha para dar uma amenizada, sabe? Sim. Aí depois eu ficava me culpando. Eu lembro que no velório do meu esposo, né? Aí eu tava sentada assim, os meus sobrinhos todos assim, né, do meu lado, né, querendo me abraçar, cada um queria ficar mais pertinho de mim do que o outro, né? Aí eu olhei pro meu sobrinho mais velho e ele era muito apegado com meu esposo também gostava muito dele. E eu vi, né, aquele sentimento de tristeza assim no olhar dele, e eu tentando, né, dar uma amenizada, assim, acalmar ele, e eu olhei para ele e fiz uma piadinha meio sem graça, sabe? E ele olhou para mim e depois ele não conseguia segurar o riso, sabe? Ele teve que disfarçar para ninguém ver, porque ele achou engraçado eu fazer aquela piadinha, mas eu fiquei me culpando, né? Depois eu falei assim, nossa, e os outros que viu, né? A gente rindo ali, às vezes pensou que é. O que é que pensou de mim naquela hora, né? Que era o Sim. momento de eu estar em desespero, mas eu fiz uma piadinha, mas eu fiz uma piadinha entre eu e meu sobrinho, né? Sim. Os outros não ouviu. Mas depois que eu soube do meu temperamento e soube desse comportamento também do traumático, eu falei, ah, não, é o meu temperamento, não adianta. Sim, exatamente. Porque o fleumático, ele não desespera rápido. Gente, o fleumático é aquela pessoa que pensa para responder. O meu esposo, ele é fleumático. Então, quando eu não sabia disso, eu perguntava as coisas para ele e eu achava que ele não tinha ouvido o que eu tinha falado. Eu falava, amor, você não vai responder? Peraí, eu tô pensando. Gente, hoje eu entendo que ele é fleumático. E quando ele não entende? Ai, meu Deus, que demora. Já era para ter respondido. O mundo pode desabar, a água corre para cima, corre para baixo, e ele tá nem aí. Não é que eles não preocupam, eles se preocupam, mas do jeito deles. Não é um sanguíneo ou um melancólico. O melancólico já é terra, melancólico é terra e fleumático é úmido, né? É água. Pode acontecer o que acontecer. E o colérico é fogo. Aonde ele passa, o colérico deixa rastro. E o sanguíneo já sabe que é ar, é vento, chega e entra em qualquer lugar e tá tudo bem. Isso, gente, é maravilhoso. Eu já dei uma aula, não sei se a Helena participou, acho que sim, sobre temperamento. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber mais, a gente pode se organizar para ter uma aula falando dos 4 temperamentos, que são 4 encontros, para entender melhor. Acho que a Helena participou e a Kátia também, não lembro.
No meu caso, vendo a Helena falar aí sobre ela fazer piadinha, no meu caso eu tenho, eu acho que é um defeito às vezes, né? Às vezes me prejudica. Às vezes, quando eu vou responder uma coisa, eu acabo me justificando demais. Aí meu esposo fala assim, mas você não precisa de falar os detalhes, é só você falar que não vai e pronto. Mas eu acho que eu aprendi tanto a me justificar que eu acabo, às vezes, falando alguma coisa que não tinha necessidade da outra pessoa saber da minha vida, no impulso. Aí ele fica falando comigo que eu não posso ser assim e tal e tal. Eu falo com ele, mas tem coisa que eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já falei. Eu não consigo falar simplesmente que eu não vou. Eu tenho que dar um motivo. E às vezes ele não quer que eu fale por que eu não vou. Tipo assim, uma coisa assim. Aí eu acabo falando, ele fala assim, as pessoas não têm que saber o porquê, você só vai falar, você tem que ser firme, eu não vou e pronto. Mas eu não Exatamente. consigo. Isso aí são coisas para melhorar, né, nas suas feridas emocionais. Aí tem tudo um pouco. Tem sobre feridas emocionais e também tem do temperamento, que eu não sei não, se não tem uma melancólica por aí, né? Os melancólicos é muito detalhista. Eu sou detalhista, eu gosto de detalhes. Quando as pessoas vêm contando para mim as coisas, peraí, mas como foi? Não, eu só tô contando meio por cima. Não, eu gosto dos detalhes. E também Eu tem a então tem que ver, porque também é misturado. Quando eu não sabia e eu tinha muitas feridas emocionais, eu era muito melancólica mesmo. Hoje, às vezes, as pessoas confundem que eu não sou melancólica por causa da minha determinação, eu já me posiciono, né? Não é que eu tô 100% curada, mas já melhorei muito. Então, quando a gente entende tanto o lado do temperamento quanto resolve os problemas das feridas, ali te dá um posicionamento. Então, por isso é muito importante quando a gente, igual você falando que gosta de se explicar demais, não precisa mesmo, a gente precisa curar as feridas para você se posicionar. Quando a pessoa se explica demais, ela tá com medo de perder aquela pessoa, então ela se explica demais para poder não perder a amizade, para que aquela pessoa não rejeite ela. Então, isso também tem feridas emocionais envolvidas aí. É verdade, parece que a gente está falando a verdade, mas você quer explicar aquela verdade para as pessoas acreditarem em você. Porque parece que se você não explicar no detalhe, tintim por tintim, as Isso. pessoas vão acreditar, sua palavra não vai ser validada. Exatamente, a pessoa precisa de uma validação. Inconscientemente, é uma criança que está lá na infância, inconscientemente, lá na infância ou na adolescência, viveu algo que precisou se explicar demais. E aí cresceu uma adulta explicando tudo. Isso causa algum conflito, porque meu esposo já é de falar pouco. Aí, às vezes, alguma pessoa me pergunta alguma coisa, eu falo alguma coisa assim, não da nossa vida, mas tipo assim, que nem outro dia ele falou assim, um rapaz chamou ele para ir no lugar e falou assim que não ia. Aí o rapaz falou assim, você tá muito desanimada. Aí eu, para defender ele, que aí o rapaz virou para mim e perguntou assim, anima ele, que não sei o que. Eu falei assim, não, bobo, não é porque ele é desanimado, não, é porque ele tá com cimento lá em casa para gastar. Aí ele não queria que eu tivesse falado que ele deixou de ir porque vai trabalhar em casa. Tipo assim, só que eu falei a tentativa de defender ele. Sim. Só que aí quando ele foi e me corrigiu depois, aí aquilo já me deu um gatilho, que parece que eu sou uma criança, que eu não sei, sabe? Exatamente. Assim. Isso é inconsciente. Quando você vê, você já falou. Porque quando você não pensou, você foi no automático. Por isso é muito importante saber quais são as feridas emocionais para curar a ferida, para curar a criança ferida que está dentro de você. Porque todos nós aqui temos uma criança. Quem aí não sabe disso? É isso. Embora eu acho que o que eu falei não tinha nada demais. Não ia. Falei assim, mas o que tem demais ele saber que você vai deixar de ir porque você está trabalhando lá em casa? Ele falou assim, porque eu não queria, porque a pessoa não tem que saber por que eu não vou, entendeu? Mas eu acho assim, pra mim, só que aí eu aprendi também que de tantas vezes os outros falam assim, às vezes eu aprendi, eu tentei mostrar para ele que ele também às vezes fala as coisas no impulso. Só que às vezes é mais difícil para o homem entender, né, pelo jeito dele. Aí a gente. Porque senão a gente acaba se frustrando demais, pondo só como que a gente que é ruim, que a gente que não consegue. Sabe? Exatamente. Mas que bom que você está aqui, que você está buscando conhecimento, que você busque um profissional para entender as suas feridas emocionais e cada dia mais você
vir se curar, porque todos nós temos desafios e estamos todos em aprendizado. Aqui é um lugar acolhedor, né, sem julgamento, todos nós passamos por isso, que bom, e gratidão por você se abrir, falar, e queira ou não, é 1% todos os dias que nós melhoramos, né? Então, fico feliz de você estar aqui. Gente, estamos chegando no final, falta 3 minutos, alguém mais? Todo mundo tá em silêncio, então vamos tirar a foto. Não dá de eu ler, infelizmente, o que você escreveu. Porque tem essa frase aqui que fica, eu não sei como tirar ela. Bem na frente do relógio. Deixa eu abrir a câmera, que eu tava até esquecendo da foto. Tá frio aí, Cátia? Mas foi muito. Que bom, hein? Sei não se vai dar tempo. Cadê o negócio, meu Deus? Deixa eu desligar aqui essa gravação.